pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos hoje iniciar mais uma aula de língua portuguesa, então, aula de número 58. Eu sou a professora Paula e, como sempre, eu vou pedir para vocês separarem alguns materiais. Caderno ou folhas para anotações, um lápis, borracha, caneta e quem tiver também um dicionário. Peço também que vocês anotem o número da aula e a data de hoje e logo a gente volta para dar início à nossa aula. Muito bem, tudo organizado, material organizado, anotadinho a data, tudo certo. Vamos iniciar então relembrando o que nós vimos na aula anterior, certo? Na aula anterior, então, nós fizemos a leitura do poema O Adolescente. Trabalhamos com diversas questões de interpretação, e compreensão desse poema. Também revimos o conceito de figuras de linguagem e nos aprofundamos em algumas das figuras de linguagem presentes no poema, como a metáfora, a comparação e a personificação. Para a aula de hoje, pessoal, eu quero que vocês observem essas imagens que eu trouxe aqui para vocês. Nessas imagens você já consegue identificar aí o tema, dar uma antecipada no tema da aula de hoje, do texto que nós vamos ler. E esse texto tem como título Eu Sou Normal. E o subtítulo dele diz o seguinte: ser radical é coisa do passado. Hoje muda-se de tribo o tempo todo. Adélia Chagas é a autora, quem escreveu o texto, certo? E pelo subtítulo e pelas imagens, então acho que vocês já conseguiram identificar o assunto que nós vamos tratar hoje, certo, pessoal? Vamos iniciar então a leitura do texto. Se você perguntasse a um jovem dos anos 1980 a que tribo ele pertencia, as respostas seriam múltiplas. Ele poderia ser punk, metaleiro, dark, new wave, careca, rockabilly. Um punk tratava um rockabilly como um Montecchio a um Capuleto em Romeu e Julieta, com desdém, raiva e supapos. Não é à toa que os psicólogos passaram anos teorizando sobre a turma como a segunda família. Era em relação a ela que havia códigos de honra. Era por ela que se combatia e brigava. A instituição da turma como substituta da família mereceu os primeiros estudos nos anos 1950. Naquela época, ficou popular o musical West Side Story, uma versão de Romeu e Julieta que, em vez de Montecchios e Capuletos, punha as tribos dos Jets e dos Sharks. Muito bem, pessoal, com a leitura desse primeiro parágrafo, nós já vamos iniciar a nossa aula, então, fazendo os nossos exercícios. O exercício número 1 diz o seguinte: de acordo com a leitura do primeiro parágrafo, o que é uma tribo? Letra A. Grupo das pessoas que descendem do mesmo povo, partilham a mesma língua, têm os mesmos costumes, tradições, etc. Letra B. Grupo de pessoas que partilham interesses, gostos e relações de amizade. E letra C. Sociedade humana rudimentarmente organizada. Então, prestem bem atenção nessas opções, marquem a que você acha correta e na sequência a gente faz a correção.
Vamos ver então, pessoal, qual é a resposta correta em relação então o que é uma tribo, né? Segundo o que o texto nos traz. A resposta então é a letra B. Grupo de pessoas que partilham interesses, gostos e relações de amizade, certo, pessoal? A letra A diz o seguinte: grupo de pessoas descendente do mesmo povo. Claro que não, nem sempre, né? As pessoas que fazem parte do mesmo grupo, da mesma tribo, são descendentes do mesmo povo, né? Partilham a mesma língua, têm os mesmos costumes, tradições e etc. Nós também poderíamos eliminar, né, pelo fato de partilharem a mesma língua, porque eu posso ter uma determinada tribo, né? Como por exemplo os metaleiros aqui brasileiros, mas eu também tenho metaleiros que moram em outros países que falam outras línguas, certo, pessoal? E a letra C, sociedade humana rudimentarmente organizada. Essa opção também não está correta de acordo com o texto. Vamos seguir então para a questão número 2. Na questão número 2, eu trouxe aqui o conceito do que é cada uma dessas tribos mencionadas no texto. Então vocês vão ler com calma em casa e vão fazer a relação, né, do conceito com o nome da tribo, certo, pessoal? Já voltamos então. Vamos ver então, pessoal, a qual conceito cada tribo se relaciona? No primeiro quadrinho diz o seguinte: indivíduo ou grupo urbano que se
desviava dos padrões normativos de conduta da época. Então, esses são os punks, certo? Essa é a definição, então, desta determinada tribo. Próxima, estilo de rock rápido criado por músicos do sul dos Estados Unidos na década de 50. Aqui nós temos, então, o rockabilly. Além de ser um estilo de rock, né, existiam pessoas, um grupo de pessoas que viviam, certo? De acordo, então, com o estilo desse gênero musical, né? Por isso eles também, além do estilo de rock, também tornam-se uma tribo, certo? O próximo, grupo conhecido por se vestir sempre com roupas pretas. Este é fácil. Nós temos aqui então os Darks. Movimento artístico do fim da década de 70 que questionava os valores tradicionais nos campos da música, das artes e da política. Aqui nós temos então o New Wave. E por último, admirador de rock pesado são os metaleiros. Ok, pessoal? Essas tribos, né, elas são tribos mais antigas, certo? Então pode ser que você aí, adolescente de hoje em dia, né, não conhecesse algumas delas, certo, pessoal? Vamos então continuar com a questão número 3. Você conhece a história de Romeu e Julieta? Caso conheça, explique por que a autora usou essa história para ilustrar a relação entre tribos diferentes. Aqui eu trouxe até um trechinho do texto, né, onde mostra essa comparação, né, que a autora fez entre Romeu e Julieta e a relação entre as tribos. Quando ela diz lá, um punk tratava um rockabilly como um Montecchio a um Capuleto em Romeu e Julieta, com desdém, raiva e sopapos. Então, antes de eu falar um pouquinho sobre Romeu e Julieta, eu vou deixar para que vocês respondam em casa. Quem conhece a história, ótimo. Quem não conhece, dá uma pesquisadinha aí antes de responder, ok? Já voltamos. Muito bem, pessoal, e daí? Responderam? Conseguiram? Quem não sabia sobre Romeu e Julieta, deu tempo para pesquisar um pouquinho? Caso não, eu vou falar então um pouquinho sobre Romeu e Julieta, que é uma tragédia que foi escrita pelo escritor William Shakespeare, certo? Essa obra de dramaturgia, ela relata pra gente, né, uma história de amor entre o Romeu e a Julieta. Porém, esses dois jovens, eles pertencem a famílias que são rivais, né? A famílias que têm uma longa história de disputas. Então, eles realmente se odeiam, eles não podem nem olhar um para a cara do outro, certo? Então, sabendo disso, né? Por que será que a autora fez esta relação, né? Entre a relação das tribos com a história de Romeu e Julieta?
Vamos ver então a resposta que eu trouxe para vocês. As famílias de Romeu e Julieta eram rivais, não suportavam uma a outra, assim como algumas tribos não aceitam e não gostam de outras, né? Nós hoje em dia ainda temos essas situações, né? De alguns grupos, algumas tribos não aceitar, não gostar, ser rivais, né? De outras tribos, certo, pessoal? Muito bem, vamos seguir para a questão número 4. Adélia Chagas, autora do texto, é uma jornalista, isto é, produz textos para veículos de comunicação. Ela usa estratégias no texto para aproximar-se do leitor. Identifique no trecho uma palavra que demonstre isso e explique sua escolha. Então, no momento da escrita, a autora, ela usa uma estratégia, né, utilizando algumas palavras para se aproximar do leitor, né, para fazer com que esse leitor torne-se um pouco mais íntimo, né, com o texto, certo, pessoal? Então, eu quero que nesse trecho que eu trouxe aí, vocês releiam e identifiquem uma palavrinha que faz com que essa aproximação aconteça e tente também justificar a sua escolha. Vamos ver então qual a palavra que aproxima o leitor mais do texto, né? Que deixa ele mais íntimo do texto, certo, pessoal? Mas antes vamos ler o trecho ali juntos. Se você perguntasse a um jovem dos anos 1980 a que tribo ele pertencia, as respostas seriam múltiplas. Ele poderia ser punk, metaleiro, dark, new wave, careca, rockabilly. Então, nesse trecho, ela utiliza a palavra você, certo? E ao usar esta palavra, ela parece estar estabelecendo um diálogo, parece estar conversando com o leitor, certo? Já que ela está então se dirigindo a ele, ok, pessoal? Isso então, o uso dessa palavra, né, você, essa estratégia que os autores utilizam, como se estivessem conversando com o leitor, é o que gera esta aproximação do leitor com o texto. Muito bem. Agora a gente vai seguir com a leitura do nosso texto, certo? Esse quadro mudou na virada para o século XXI. Pergunte a um adolescente dos dias de hoje a que tribo ele pertence. Há 99% de chance de que ele responda: eu sou normal. E o que significa ser normal? Não ter tribo? Nada disso.
Normal é aquele que transita livremente por diferentes turmas. O que é surfista de dia e pagodeiro de noite, por exemplo. Ou a menina que é nerd no colégio, patricinha no shopping, mas namora um metaleiro e frequenta festas de rock pesado com ele. Nos anos 1980, uma patricinha, na época elas eram chamadas de burguesinhas, sofria gozações num reduto hardcore. Atualmente, a resistência é bem menor. Vive-se hoje a era do camaleão. Há várias explicações para o fenômeno. A primeira é que o significado das tribos se dilui. No começo dos anos de 1980, ser punk era admirar um movimento de jovens ingleses desempregados com plataforma definida. Hoje, dessa tendência, restaram apenas os cabelos com corte moicano e as braçadeiras de couro. Em vez de ideologia, há acessórios e diversão. A maior parte das tribos de hoje se agrupa em torno de atividades de lazer, que pode ser esportivo, surfistas e skatistas, cultural, pagodeiros, roqueiros, alternativos que gostam de MPB, ou relativo à vida noturna, clubbers e darks. Por isso, não faz sentido brigar. Por que combater alguém que apenas se diverte de forma diferente? Melhor é ficar amigo para aproveitar diferentes tipos de programa. Os adolescentes perceberam que não faz sentido se estapear por uma identidade transitória, defende o psicanalista e escritor italiano Contardo Caligares. Entre os mais velhos, que viveram tempos mais radicais, há quem veja nessa mudança constante um lado negativo, um reflexo da superficialidade dos dias atuais. Na verdade, o exercício da tolerância é uma conquista da geração de hoje. Muito bem, pessoal, finalizamos então a leitura do nosso texto. Vamos seguir com mais algumas questões para compreender e interpretar melhor o texto. 5. De acordo com o texto, o que significa ser normal? Então agora eu quero que você relembre aí tudo que nós lemos. Então, conforme, o que a autora nos fala, o que significa então hoje em dia ser normal? Vamos lá ver então? Então, de acordo com o texto, pessoal, ser normal é aquele que transita livremente por diferentes turmas, que não pertence apenas a um grupo específico. Então, hoje em dia, a maioria dos adolescentes, dos jovens, eles não pertencem a um único grupo, não ficam fechados ali numa única turma. Eles vão estar transitando de grupos em grupos, certo? Então,
eles se dão bem com vários grupos, né? Aceitam diferentes ideias, diferentes costumes, certo, pessoal? Isso então que é ser normal, é você transitar, né? Estar presente em diversos grupos, segundo o que o texto nos traz. A questão número 6. A palavra normal aparece no texto entre aspas. Qual das alternativas abaixo explica o uso desse sinal gráfico? Então, não é à toa, pessoal, que a autora colocou essa palavra entre aspas, né? Tem algo por trás disso, certo? Então, vamos ver as opções que a gente tem. O uso das aspas, então, ele está servindo nesse momento, né? Quando ele está sendo usado na palavra normal para isolar citações, indicar um sentido novo para a palavra no texto, realçar palavras e expressões ou para indicar a mudança de interlocutor nos diálogos. Essa está bem fácil, pessoal. Presta bem atenção antes de marcar, então, a resposta correta. Muito bem, pessoal. Como vocês sabem, então, as aspas, elas possuem, né, diversas funções, né? Vai depender, então, do contexto em que ela foi usada ali para a gente saber qual é a função que ela está exercendo. Nesse momento do texto, quando a autora coloca a palavra normal entre aspas, ela está, então, indicando, né, um sentido novo para aquela palavra, certo, pessoal? A letra A diz isolar citação. Na verdade, é apenas uma palavra, não é citação, né, de um especialista e nada. Por isso que está errada. A letra C, realçar palavras e expressões. Nesse momento, ela não está querendo só realçar a palavra. Ela está trazendo uma nova significação para ela. E na letra D, indicar mudança de interlocutor nos diálogos. Também não. Nesse caso da letra D, é quando você vai trazer a fala de alguém, né? Você pode tanto usar o travessão quanto as aspas. E na verdade é uma única palavra, não é ninguém que está falando normal, certo, pessoal? Vamos seguir então para a questão 7. De acordo com as alternativas do exercício anterior, justifique o uso das aspas nos trechos abaixo. Então aqui é o seguinte, no exercício anterior, eu trouxe para vocês diversas funções que as aspas exercem dentro de um texto, ok? E aqui você vai ler cada uma dessas opções e vai colocar uma das opções de resposta do exercício anterior aqui, porque aqui em cada uma delas o uso das aspas está exercendo uma função diferente. Então leiam com calma os trechos, percebam bem certinho o que eles estão querendo dizer, né? E por que as aspas foram usadas em cada um desses momentos.
Vamos lá então, vamos fazer a leitura dos trechos antes de verificarmos qual a função das aspas nesse momento. Letra A. Há 99% de chance de que ele responda: eu sou normal. Então, nesse momento, o trecho que está entre aspas, né, ele está indicando a mudança de interlocutor. O que isso quer dizer, né? No início da frase, quando diz há 99% de chance de que ele responda. Nesse momento, quem está falando é a autora do texto, certo? Agora, quando ela coloca ali, eu sou normal, mudou o interlocutor, não é mais a voz dela. Ali é a voz de outra pessoa, como se fosse um jovem ou um adolescente respondendo, certo? Então, aqui nós temos a mudança de interlocutor. Na letra B, a instituição da turma, como substituta da família, mereceu os primeiros estudos nos anos 1950. Então, nós temos aqui duas palavras, né, entre aspas, turma e família. Neste caso aqui, a autora quis apenas realçar as palavras, deixar essas palavras em destaque para que o leitor prestasse mais atenção. E a letra C, os adolescentes perceberam que não faz sentido se estapear por uma identidade transitória. Então, nós temos aqui o trecho todo entre aspas. Aqui nós temos uma citação, certo? É um especialista falando dentro do texto. Então, as aspas aqui está isolando uma citação, a fala, né, de um especialista. Muito bem, pessoal, vamos seguir para a questão número 8. O que é a era camaleão para a autora do texto? Que relação podemos estabelecer entre o animal e a ideia trazida pela autora? Então, aqui você vai ter que conhecer um pouquinho sobre o animal camaleão, né? As características desse animal para estabelecer essa relação, né? E segundo o texto, né? O que é essa era camaleão, né? Que a autora traz, que a autora defende.
vamos lá, pessoal. Como é uma questão, né, de uma resposta aberta, então com certeza eu sempre falo isso, né, a sua resposta não vai estar idêntica à minha, mas você faz aí em casa a comparação, né, se a ideia for a mesma, né, então é porque está certo. Você vai saber se a sua resposta está certa ou não de acordo com o que eu trouxer aqui, certo? Vamos lá então. O que eu trouxe foi o seguinte. Então, segundo a autora, né, do texto, a Era Camaleão é a época em que os jovens transitam por diferentes tribos, sem se fixar em nenhuma delas, né, com exclusividade. O camaleão, ele reforça essa característica de mudança constante de tribo, né, de acordo com os interesses dos jovens, assim como o animal muda de cor conforme o momento e o ambiente. Né? Então esse animal, ele tem essa característica, né, de estar sempre mudando de cor, certo? De acordo com o momento, o ambiente que ele está, para se camuflar, certo? E essa característica, né, de mudança, né, que a gente pode então estabelecer uma relação com o que a autora traz, né, com a ideia que a autora defende, de que os jovens estão sempre então transitando, mudando, né, de grupos, de tribos. Muito bem, pessoal. Seguindo para a questão 9. Além de sinalizar o uso especial de palavras e expressões, o texto traz termos em inglês como punk, dark, new wave, rockabilly, nerd, entre outros. Qual das alternativas abaixo melhor define as características do provável leitor do texto? Então aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o público-alvo, né? Quem seria o leitor desse texto? É um leitor contemporâneo interessado em compreender os anos 50, um leitor que quer viver a adolescência de 1980 e se interessa por filmes e músicas, um leitor contemporâneo interessado nas mudanças de perfil dos jovens ao longo do tempo. Essa também está bem fácil. Se você fizer a leitura em casa com atenção, você vai conseguir responder rapidinho. Vamos ver então, pessoal, qual é a resposta em relação ao público-alvo, ao leitor desse texto, ao possível leitor do texto. Então, nós temos aqui um leitor contemporâneo interessado nas mudanças de perfil dos jovens ao longo do tempo, né? Lá no início do texto, a autora fala das tribos de antigamente, né? Dos anos 50, dos anos 80, e ela faz daí no decorrer do texto uma comparação entre como são essas tribos agora, certo, pessoal?
Então, trazendo essa atualidade, né, dessa relação entre os jovens e as tribos, né, nós vamos ter então um leitor contemporâneo, um leitor atual, que está interessado em saber sobre essas mudanças, né, em relação aos jovens, ok? Vamos seguir para a última questão da nossa aula, questão 10, que diz o seguinte: você concorda com a opinião do texto, segundo a qual o adolescente tem uma identidade transitória, vive na era camaleão? Tente explicar sua posição. Então aqui, pessoal, uma resposta pessoal. Eu quero saber a sua opinião a respeito, né, do que o texto traz, a respeito da ideia, da tese que essa autora defende sobre a identidade transitória dos jovens. Eu vou dar um tempinho para você responder e a gente já volta para finalizar a nossa aula. Muito bem, pessoal, conseguiram responder, conseguiram expor a opinião de vocês. Infelizmente, vocês não vão conseguir compartilhar a sua opinião comigo, mas compartilhem aí em casa, né, com seus pais, com seus amigos, né, com quem você tiver presente aí. Conversem um pouquinho sobre isso, certo? Para ver também qual é a ideia que eles têm a respeito desse assunto. Ok, pessoal? Eu espero então que vocês tenham aproveitado e gostado da nossa aula de hoje. Me despeço por aqui, fiquem todos bem e até a próxima!